Olá, sou o Diácono Fábio, paróquia de Cristo Rei, em Ouro Preto. Ajudo na coordenação dos grupos de reflexão. Hoje nós faremos um plenário e convidamos vocês para participar conosco, da sua live, aqueles que participam conosco dos grupos e aqueles também que estão nos ouvindo assim pela primeira vez neste ano, Eu sou Gena, também na Paróquia Cristo Rei, e também coordeno um grupo de reflexão aqui na minha comunidade. E quero acolher todos vocês que estão aí participando em suas casas desse encontro. Nós iniciamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontros deste mês, nós refletimos sobre 3 temas relevantes tratados na terceira encíclica do Papa Francisco, Todos Irmãos, Fratelli Tutti, lançado em outubro de 2020. Ele nos ajuda a pensar em nossa conduta e relacionamento com nossos irmãos. No primeiro encontro, nós vimos sobre o diálogo como ponto alto da construção da fraternidade e da amizade social. Refletimos também o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 e 48. Pergunta: se o diálogo é o ponto alto da construção da fraternidade e da convivência com os irmãos e da amizade social, qual a razão de tantos conflitos dentro da família, no ambiente de trabalho, dentro da escola, no meio social e até na igreja? Onde e como superar estes desafios? São Francisco nos fala que nós devemos viver a nossa vida ao sabor do Evangelho, isto é, o Evangelho em nós, o Evangelho administrando a nossa vida para que nós possamos vivê-lo. E o Evangelho nos ajuda a viver bem, convidar as pessoas também a viver nesse Evangelho, nesse amor de Cristo, porque Ele nos conduz a um amor aos nossos irmãos, na fraternidade, na justiça. E se todos nós entendermos esta leitura de São Francisco, nós viveremos bem em família, em comunidade, em cidade. Então eu também acredito que Gena deve ter passado isso nas escolas, na sua vida profissional. Como que foi, Gena, nessa sua caminhada? Olha, na escola a gente percebe que a inveja entre os alunos, os que se saem bem, são alvo de inveja dos outros, tem a questão do bullying, um não respeita o outro, tem as brigas, quer ser mais forte que o outro, e aí vem aquele grupo de um separa, outro separa, não separa, não separa, e gera violência na escola. Vejo também no trabalho, umas pessoas querem ser mais do que as outras, pisam nas outras. Na família, muita situação poderia ser resolvida através do diálogo, que é muito importante, se quando uma pessoa errasse, as outras, ela mesma que errou, aceitasse ser corrigida, se alguém pudesse chamar atenção, não como uma forma agressiva, mas como uma maneira mais fraterna e para mostrar à pessoa que ela estava errada. E na sociedade também, a gente vê assim, muitas vezes no trânsito, uma pessoa bate no carro da outra ou arranha o carro da outra, poderia resolver aquela questão de uma forma amigável, sem precisar entrar na justiça, sem precisar fazer o BO. Quanta situação poderia ser resolvida com o diálogo?
E também na igreja, a gente percebe assim que alguns grupos acham que são melhores que os outros. E se uma pessoa erra, ninguém às vezes não aceita que aquela pessoa errou, não aceita que ela desviou para outros caminhos, e quando ela volta a participar, às vezes ela nem é acolhida. Então gera muito conflito, animosidade de um grupo com outro. Segundo encontro, a política e economia voltada para a caridade e o perdão. Mateus 18, 21 a 35. Você acha possível desenvolver uma política econômica baseada na caridade e no perdão? Onde está faltando essa política? Quais as consequências da falta de caridade e do perdão na política econômica? Por que tanto endividamento das pessoas? Como evitar? Nós podemos observar nos dias de hoje que a política, a palavra política está muito desgastada. As pessoas, quando falam em política, já, eu não ligo para isso não me interessa, mas é um grande favor que nós temos a política para nós, porque ela nos ajuda a ser justa, a fazer a justiça. Mas os nossos dirigentes, eles muitas vezes, todo o povo assim, no comando, no governo, eles buscam mais a si próprio, a se elevar, a ter mais, né? Ficar pensando em situações futuras para eles próprios, como nós estamos vendo agora na pandemia, a questão da vacina, quanta politicagem, quanta questão, né, que vai prejudicando o nosso povo, vai ficando sempre para depois, e a gente percebe claramente que a política está plenamente forte nisso daí. É pessoas querendo preparar para o futuro. Eu quero, ser um presidente, então já vai fazendo essa maquinação acontecer, né? E enquanto isso, o nosso povo vai sofrendo, vai caindo, né, em isolamento, em tristeza, por falta de uma condição financeira boa, né? Isso é muito difícil para nós, porque o nível de pobreza do nosso país deve cair muito, devido ao desempregado, devido ao pobre mesmo, que passa por necessidade, né, gente? E aí o Papa Francisco diz que a verdadeira política deveria pensar na dignidade da pessoa humana. Ele fala também, que essa questão do armamento deveria haver o desarmamento, porque tudo que é gasto com as armas falta na educação, na saúde. Quando a gente passa fome, enquanto tantas armas são compradas, deveria acontecer isso, uma questão lutar mesmo para a questão do trabalho, do emprego, da saúde, da educação, do lazer das pessoas. Também o Papa Francisco fala dessa cultura de morte, né? A vida, ele fala que a vida deve ser colocada em primeiro lugar em toda situação. O nascituro, a criança, o jovem, o deficiente, o idoso, deve ser motivo de preocupação, de ocupação das pessoas com a saúde dela, nunca com a morte. A morte, nunca. A pena de morte, nunca. O aborto, nunca. No terceiro encontro, a cultura do encontro e a igreja em saída. A igreja deve se colocar em saída, superando o comodismo, envolvendo-se de modo que os evangelizadores contraiam o cheiro das ovelhas e as ovelhas escutem a sua voz. O que o Papa quer dizer com isso? Essa missão é para quem? E quais são os riscos? Você tem coragem de assumir sua missão? Eu acredito que nós, principalmente agora aqui nos nossos grupos de reflexão, na nossa paróquia, que nós vemos
as nossas pastorais acontecer bem organizadas. Vemos a pastoral carcerária na visita aos presos. Então, acredito também os ministros que levam a Santa Eucaristia no hospital, nas casas. Tudo isso aí é demonstração de uma igreja em saída, de um assumir a missão, né? É um tema desde o início do pontificado do Papa Francisco, a saída da igreja e em busca dos irmãos, né? Levando a palavra, levando assim a justiça, a paz, a pessoas aprendendo a viver não só aquela questão da missa, do preceito, mas saindo dessa condição, indo realmente fazer acontecer a palavra de Deus. Tanto é que quando nós recebemos no final da missa o envio, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, é esse envio para que as pessoas, membros da igreja, vão atender aos nossos irmãos na casa, na família, né? Isso é muito importante para a nossa igreja, né? Gena também como coordenadora, sei, né, que tem feito esse trabalho, né? Aí eu convido todas as pessoas que não participam de grupo de reflexão, procure participar, procure informar na sua rua um grupo de reflexão, como a gente forma grupo de novena. Agora está difícil, mas quando acabar a pandemia, procure formar os grupos de reflexão. Também a gente percebe assim que algumas pessoas ficam de braços cruzados, podiam ajudar, tem tanta gente com dom na comunidade e fica sem querer ajudar, sem querer sair, sem querer assumir um compromisso. Jesus pediu, ide e anunciai a todos os povos. Então é a missão de todos nós que somos batizados, que a gente assumisse realmente essa igreja em saída. Nós agradecemos a participação de vocês conosco nessa live, né, dando a sua contribuição, como está, como ficou. Isso é importante para nós. Nós estamos evoluindo, buscando cada dia mais um novo caminho das lives que vai ajudar vocês também, né, a participar conosco, a viver aquilo que a palavra tem nos ensinado. O roteiro de reflexão, o objetivo dele é nos ensinar, é para que nós evoluamos no conhecimento. Quantas pessoas talvez não ouviram falar dessa encíclica, mas agora, através do roteiro de reflexão, já tem pelo menos um conhecimento básico, mas do que é a encíclica, né? Qual é o objetivo dela. Então nós agradecemos, né, a Gena também pela essa participação, a Aninha que está aqui conosco, que Deus nos ajude para que nós possamos viver cada vez mais a fraternidade e o diálogo, né, que é o ponto-chave dessa encíclica e desse nosso roteiro de reflexão. Não podia deixar, né, de ressaltar o trabalho da PASCOM, da nossa paróquia, como uma igreja em saída. Não tem a celebração, mas a PASCOM está levando a palavra de Deus, as celebrações em todos os lares. Isso é muito importante. É a igreja em saída. E a gente agradece, né, esse grupo que faz com tanto carinho este trabalho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.